Olá, turma, tudo bem? Professor Ricardo Nogueira dando início à nossa aula 1 da unidade 5, a estrutura do planejamento governamental. Caros alunos, nessa unidade você tomará conhecimento do processo de estruturação do planejamento no âmbito da administração federal. Vamos intensificar a leitura desvendando a estruturação da atividade do planejamento no interior da administração do governo federal. Bom estudo a todos. Você sabia que, a rigor, a estruturação da atividade do planejamento no interior da administração federal aconteceu a partir do segundo movimento de reforma administrativa de 1964 a 1967? E que o planejamento passou a ser organizado como um sistema, passando a ter um caráter permanente no interior da gestão pública? Não? Então vamos entender como tudo isso aconteceu. Como foi observado nas unidades anteriores, a década de 1980 e parte da década de 90 não foram propícias ao desenvolvimento do planejamento. A crise fiscal do Estado Nacional, o processo inflacionário, as ideologias liberais, o não atendimento à administração pública, as demandas sociais, entre outras causas, impossibilitaram a adoção de ações organicamente planejadas. Com a estabilização econômica e o retraimento da crença da infalibilidade do mercado, entramos nesse século XIX com maiores chances de estabelecer maior racionalidade às práticas governamentais, e entre elas, certamente está o planejamento. É isso que veremos a seguir. Bem, senhores, até o final dos anos 80, o conceito de público restringia-se à esfera estatal. A Constituição de 1988 institucionalizou princípios referentes à participação e ao controle social, fazendo com que a ação societária viesse a ser reconhecida como integrante da ideia do público. Todavia, é possível verificar que em vários dispositivos da Constituição Federal de 1988, ampliam-se a participação e o controle sociais em espaços públicos, até então considerados exclusivos da ação estatal. Como fixa a Constituição de 1988 em seu artigo 174, o Estado, como agente normativo e regulamentador da economia, terá uma das suas funções o planejamento, que será determinante para a área governamental e indicativo para o setor privado. 12 anos após a promulgação da Constituição, foi sancionada a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal lei pretende reforçar a articulação das atividades do planejamento e execução do gasto público. A Constituição Federal de 1988 e as demais emendas constitucionais forneceram um modelo de estrutura de planejamento e orçamento com a introdução do Planejamento Plurianual, famoso PPA, das políticas públicas, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, que, por sua vez, se articulam com a formulação e execução dos orçamentos e também com os procedimentos de controle fiscal. Na verdade, elaborar um plano plurianual é decidir quais são os investimentos mais importantes dentro de um projeto de desenvolvimento equilibrado da sociedade. Ok? Na próxima aula, iremos aprofundar o conhecimento sobre o plano plurianual. Até lá, senhores. Abraço.